Se em algum momento você já abriu o YouTube, o Instagram ou qualquer rede social e sentiu que está ficando para trás financeiramente, esse vídeo é para você. Porque hoje na internet parece que todo mundo está indo muito bem com dinheiro. Todo mundo investe, todo mundo entende de mercado, todo mundo fala como se fosse normal ter dezenas ou centenas de milhares de reais acumulados. Mas isso cria uma sensação silenciosa e perigosa. A sensação de que, se você não chegou lá ainda, então você falhou. E é justamente aí que mora o problema, né? Não na sua renda. Não no seu esforço, mas na comparação distorcida que a internet cria. A verdade é que existe uma diferença gigantesca entre a realidade mostrada nas redes e a realidade financeira da maioria dos brasileiros. E quando você entende isso, algo muda dentro de você, porque aquilo que parecia pouco começa a ganhar outro significado. Hoje eu quero te mostrar por quê. Se você tem um certo valor guardado menos mesmo que pareça simples, pequeno ou insuficiente aos seus olhos, você já está assim, acima da média no Brasil. E não é discurso motivacional, é realidade. A maioria das pessoas subestima o começo, menospreza os primeiros passos. Acha que só vale a pena falar de dinheiro quando os números ficam grandes. Só que esse pensamento é exatamente o que mantém tanta gente presa no mesmo lugar por anos. Porque ninguém nasce com grandes valores acumulados. Todo mundo começa de algum ponto. A diferença é que poucos respeitam esse ponto inicial. Quando você olha ao redor, o que mais se vê são pessoas vivendo no limite. Gente que ganha, gasta e recomeça do zero todo mês. Não porque querem, mas porque nunca conseguiram criar uma margem. Nunca conseguiram transformar renda em segurança. E viver assim cobra um preço alto, mesmo que isso não apareça de forma imediata. Viver sem nada guardado significa viver sem opção. Qualquer imprevisto vira um problema grande. Qualquer atraso vira desespero. Qualquer escolha precisa ser tomada com base na urgência e não na estratégia. E isso gera um ciclo difícil de quebrar, porque o medo passa a comandar as decisões. Agora, quando alguém consegue guardar uma quantia, não importa se parece pequena comparada ao que você vê na internet, essa pessoa já rompeu uma barreira invisível. Ela deixou de viver apenas no modo sobrevivência. Ela começou, mesmo que de forma tímida, a construir uma camada de proteção entre ela e o caos financeiro. Pouca gente fala disso, mas guardar dinheiro não é, antes de tudo, sobre enriquecer, é sobre respirar. É sobre dormir melhor, é sobre saber que, se algo sair do controle, você não está completamente à mercê da situação. E isso, no Brasil, já te coloca em uma posição muito diferente da maioria. Existe um mito forte de que todo mundo está investindo, ou de que todo mundo tem reserva. Mas quando você olha para os dados, percebe que essa ideia simplesmente não se sustenta. A maior parte da população não possui nenhuma forma de reserva financeira. E isso inclui pessoas que trabalham, que recebem salário, que se esforçam todos os dias. Isso acontece porque a renda sozinha não cria estabilidade. O que cria estabilidade é o que sobra, é o que fica, é o que não vai embora todo mês. E guardar dinheiro, mesmo que aos poucos, exige algo que não é ensinado em lugar nenhum: consciência, consciência de limite, consciência de prioridade, consciência de futuro. E é por isso que ter um valor guardado, ainda que modesto, já te coloca em outro patamar mental. Você começa a perceber que o dinheiro não precisa mandar em você o tempo todo, que é possível dizer não para alguns impulsos, que é possível atrasar uma recompensa agora para ter tranquilidade depois. E aqui é importante ser muito claro: isso não te torna melhor do que ninguém, não te torna superior, mas te torna mais preparado. E preparação, num país cheio de instabilidades, vale muito mais do que status. Tem gente que ganha bem, mas vive constantemente endividada, ganha mais, mas também gasta mais. Ajusta o padrão de vida sempre no limite da renda. E quando algo foge do script, tudo desmorona, porque não existe margem, não existe colchão, não existe espaço para erro. Por outro lado, existem pessoas que ganham menos, mas conseguiram construir uma pequena reserva. E mesmo que ainda estejam longe de qualquer ideia de riqueza, já não vivem no mesmo nível de tensão, porque agora existe escolha, existe tempo de resposta, existe a possibilidade de pensar
antes de agir. Essa é a diferença que quase ninguém mostra. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você controla. Quando você tem um valor guardado e não carrega dívidas te sufocando, algo muda na sua postura. Você começa a negociar melhor, começa a recusar situações ruins, começa a planejar com mais calma. Você sai do modo reativo e entra no modo consciente. E isso é extremamente raro. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, mas nunca para construir uma base. Vive apagando incêndios, vive resolvendo o agora. Vive esperando que em algum momento as coisas simplesmente melhorem sozinhas. Mas dinheiro não funciona assim. Ele exige intenção. Ter algo guardado não resolve todos os problemas, é verdade, mas resolve o principal. A sensação constante de insegurança. E sem essa insegurança, você toma decisões melhores. Você pensa no longo prazo. Você deixa de aceitar qualquer coisa só por medo. É por isso que quando alguém consegue guardar esse primeiro valor, acontece algo silencioso, mas poderoso. A pessoa percebe que é capaz, que não é impossível, que não é coisa de rico, que não depende de sorte, depende de constância. E constância é algo que quase ninguém tem. A internet adora mostrar o topo, adora mostrar números altos, adora fazer parecer que todo mundo já chegou lá. Mas ninguém mostra o processo real. Ninguém mostra os anos de organização, de erros, de ajustes, de escolhas difíceis. E quando você só vê o final, o começo parece inútil. Mas não é. O começo é onde tudo muda, porque é ali que você deixa de ser refém do acaso e passa a ser alguém que constrói mesmo devagar, mesmo com limitações, mesmo com pouco. Se você já conseguiu guardar alguma coisa e não vive sufocado por dívidas, entenda isso. Você já saiu da zona mais perigosa da vida financeira, você já não está completamente vulnerável. Você já tem uma base e isso no Brasil, infelizmente, te coloca acima da média. Não porque você tem muito, mas porque você tem controle. E se você ainda não chegou lá, isso não é motivo de vergonha. É só o ponto onde você está agora. Todo mundo começa em algum lugar. A diferença é decidir se vai continuar girando no mesmo ciclo ou se vai começar a construir algo, mesmo que pequeno. Dinheiro não é sobre ostentação. É sobre tranquilidade. Não é sobre impressionar os outros, é sobre proteger a própria vida. E quanto antes você entende isso, mais cedo você para de correr atrás de atalhos e começa a respeitar o processo. Porque quem respeita o processo chega mais longe e chega mais inteiro.